Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo de ciências? No capítulo 3, nós estamos estudando sobre a vida na Terra, né? Nós já vimos que temos os fatores vivos, os seres vivos, e os fatores não vivos do ambiente, né? Os seres vivos é aqueles que a gente denomina com aqueles que nascem, crescem, se reproduzem, podem, né, se reproduzir e morrem. Se nasceu, um dia vai morrer. Já os fatores não vivos é aqueles que estão à nossa volta, que nós precisamos, né, para interagir, para sobreviver. Sol, água, né, a luz do sol, o calor do sol, água, ar, o solo, né, as rochas, tudo isso compõe os fatores não vivos do ambiente, né? E nós precisamos deles para sobreviver também. Na página 14, dando continuidade ao tema do capítulo 3, nós vamos estar falando que quem são esses seres vivos e também as características que esses seres vivos têm, tá? Então, nós temos dois tipos de ser vivos aí. Um que é do reino animal, que é a fauna, e o outro que é do reino vegetal, né? As plantas, que nós chamamos de flora. Não tem isso na sua apostila, mas é um dado importante para vocês já saberem, né? Identificar. Fauna é o reino animal, são os animais, né? Flora é o reino vegetal, são as plantas, ok? Então aqui no capítulo nós estamos falando sobre essa parte aqui, olha, das plantas e dos animais, né? Então vamos lá. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão de seres vivos no nosso planeta, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. Eu já disse uma vez que o oceano no nosso planeta é imenso, tem mais água do que terra no nosso planeta, né? Então os oceanos do nosso planeta, eles são gigantescos. Então todos os animais que vivem nos oceanos ainda não foram conhecidos. Então tem muitos animais aí nos oceanos que a gente ainda não conhece. E algumas florestas também. Nem todos os animais das florestas foram conhecidos ainda pelo ser humano, né? Então tem muitos animais ainda que a gente não conhece. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los. Então, letra A para animais e letra P para plantas, né? Então você coloca aí no quadradinho o que for A para animal e P para as plantas, né? Fauna e flora, né, gente? Como eu falei já anteriormente. Então você vai separar aqui o que é animal, o que é planta das atividades ali de cima, tá bom? Então, você conhece algum ser vivo que não tem característica nem planta e nem animal? Será que a gente conhece algum ser vivo assim, que não é nem planta e nem animal? É desses seres vivos que nós vamos falar agora, né? Existem, né, muitas plantas e animais no nosso planeta, a gente já sabe, e de vários tamanhos. Muitos desses animais a gente consegue ver com os nossos olhos. Alguns são tão pequenos que é necessário o uso de microscópio, que é esse aparelho aqui, ó, para enxergar coisas muito, muito pequenas, ok? Animais e plantas são os seres mais conhecidos. Lembre-se de que os seres humanos também são animais. Nós, seres humanos, também somos animais, tá? No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Aqui, olha, tem um garotinho vendo alguma coisa no microscópio e nós temos um QR Code aqui. Esse QR Code me leva lá para a Biblioteca Britânica. Dá uma olhadinha aí, gente, que vai ter informação muito útil para vocês. Dê uma olhada nessa Biblioteca Britânica, tá? Vamos ver o que é bactéria? O que está falando? As bactérias são exemplos de micro é coisa muito pequena, algo muito, muito pequeno. Micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos que só conseguimos enxergar com auxílio de um microscópio. Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com auxílio deste instrumento. Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de microscópios
muito potentes. Então, o vírus ainda é menor que as bactérias, muito menor. Então, precisa de um microscópio muito bom, muito potente para vê-lo, tá bom? Aqui nós temos algumas fotos mostrando esses seres. Na foto de cima azul, nós temos bactérias, como essas aqui, ó, podem ser usadas na fabricação de iogurte. Algumas bactérias têm doença, outras transmitem, provocam doença. Outras, como essas aqui, são úteis para o nosso corpo, nos auxiliam, né? Essa aqui, por exemplo, é do iogurte, que ajuda o nosso intestino a funcionar bem. Então, essa aqui é uma boa bactéria, tá bom? Então, aqui, essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento aproximado de 500 vezes. Então, aumentou 500 vezes mais ou menos para a gente poder enxergar. Já essa outra foto aqui é de um vírus. E os vírus causam doença. No coronavírus, o Covid é um vírus, né? E está causando, né, grandes problemas aí para muitas pessoas, né? Os vírus causam várias doenças, como a gripe e o sarampo. O corona é um tipo forte de gripe, né? Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento de milhares de vezes, bem maior do que das bactérias, ó. O vírus é a estrutura circular colorida em verde. Então, essa parte verde aqui que é o vírus, tá? Mas ele foi colorido para a gente poder enxergar, tá bom, gente? Aqui nós temos as amebas, são exemplos de protozoário. Essa foto foi tirada com auxílio de um microscópio com aumento aproximado de 200 vezes. Então, a ameba ela é um pouquinho maior que a bactéria, tá? E ela vive em locais com água. E aqui tem um QR Code com um vídeo falando desses elementos aqui, tá? Desses seres aqui. Nós temos cogumelos que são fungos, tá? Então, alguns cogumelos nós podemos comer, outros não. Então, tem que tomar cuidado, tá? Os cogumelos que estão no mercado, esse você pode comer. E aqui nós temos alga. As algas geralmente vivem na água e elas produzem oxigênio também. São alimentos para muitos bichos, né? Inclusive, nós comemos algas também, né? Principalmente aqui no Japão, os japoneses comem alga com arroz, que é o sushi, né, pessoal? Tá? Mas o sushi seco, né? Aqui está mostrando uma foto da alga no fundo do mar. Agora vamos falar das características. Os seres vivos têm um ciclo, o ciclo de vida. Aqui nós temos o ciclo de vida de um gafanhoto. Começando com o ovo, ele é filhote, ele começa a crescer, pode se reproduzir até chegar à idade mais adulta, a velhice e morrer. Alguns animais não chegam a morrer de velhice, porque são comida de outros bichos, né? Mas alguns ainda conseguem morrer de velhice. Quando você nasceu, você tem as fotos, os vídeos, o seu pai e sua mãe falam, né? Então, antes de você nasceram seus pais e antes dos seus pais, os seus avós. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiam antes dele. Então, tem antes da gente e quando você cresce, né, tem os seus filhos, aí passam os anos, os seus filhos têm outros filhos e assim também no futuro, né? Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Essas etapas compõem o que chamamos de ciclo da vida, né? Nessa hora eu lembro daquela música do Rei Leão, né? O ciclo sem fim, né? Porque o que é um ciclo, gente? Ciclo vem de círculo. Você não sabe o início e nem o fim do círculo, né? Então, você fica dando voltas e voltas. Isso é um ciclo, né? Um ciclo vem de círculo. Aí, todos os seres vivos precisam de água. Essa é uma outra característica dos seres vivos, né? Então, primeiro, eles têm um ciclo de vida. E outra parte da característica aqui que a gente está falando é que eles precisam de água. Todos os seres vivos têm água no seu corpo. Nós temos água, as plantas têm água, todos os animais têm água. Alguns têm mais, outros têm menos. Por exemplo, aqui, olha, essa água viva, por exemplo, né? Ela tem bastante água no corpo dela. Boa parte do corpo dela, a maior parte do corpo dela é composta de água, né?
Muitos seres vivem dentro da água, como os peixes, as estrelas do mar e os polvos. Os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo os seres humanos, precisam de água para sobreviver. Em desertos e regiões muito secas, há seres vivos que podem sobreviver com pouca água e também aqueles que armazenam água. Então, está dizendo que podem viver com pouca água, mas isso quer dizer que eles também precisam de água do mesmo jeito, mesmo que seja pouco, ok? Outra característica, os seres vivos precisam de alimento, né? Todo ser vivo precisam de alimento, né? Os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades. Essa energia vem dos alimentos que eles consomem, que eles comem. Então, por que a gente come? Porque se a gente não comer, a gente fica fraco e morre. Então, a comida, o alimento que a gente come nos dá energia. Isso acontece também na natureza. Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Então, nós temos animais que comem outros animais e animais que comem plantas, certo? Já as plantas, algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. As plantas não comem ninguém. As plantas não comem outras plantas e nem outros animais. As plantas, ao contrário da gente, ela produz o próprio alimento. Nós precisamos pegar o alimento aí, né? A planta, o bichinho para comer. Já a planta não precisa disso. Ela mesma faz o próprio alimento. Então, elas produzem o próprio alimento usando elementos não vivos do ambiente, né? A luz do sol, o ar, né? Então, a água, tudo isso a planta retira aí do solo, respira aí pelas folhas e produz o seu próprio alimento, né? Ela tem esse superpoder. Aqui nós temos a foto, olha, de restos de seres vivos em diferentes estágios de decomposição. Eles estão apodrecendo, né? A maçã, ela caiu da árvore, né? E outras já caíram também, essas aqui já estão apodrecidas, né? Então, com o passar do tempo, elas começam a apodrecer. Mas por que isso acontece? Porque tem os bichinhos que fazem isso pra gente, que são os fungos e bactérias. Elas se alimentam do corpo de outros seres que morreram. Elas são os faxineiros da natureza, né? Elas fazem então a decomposição desses alimentos aqui. Por esse motivo, dizemos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza: devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Então, olha só, os fungos e as bactérias transformam esses restos de corpo que morreu, de plantas que morreu, em nutrientes. E esses nutrientes ajudam as plantas a ficarem mais fortes, mais bonitas. E isso faz com que elas produzem o seu próprio alimento. Olha o ciclo aí, ó, né? A planta cresce, ela cai e morre, aí vem os fungos e as bactérias, transformam esses elementos mortos aí, essas plantas mortas, seres mortos, né, em nutrientes, e esses nutrientes ajudam as plantas e vai continuando no ciclo de novo. Tá vendo? Quando um ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento, ok? Que é igual que tá na foto aí. Aí tem esse joguinho, que pode pegar lá no material de apoio, é umas fichinhas com o nome de algumas coisas, você coloca na testa, sem ver, e a outra pessoa faz perguntas. Você faz essa pergunta para outra pessoa, né? Ela tá vendo o que você tem na testa, você não. Então você pode perguntar: sou um ser vivo? Se for, ela vai dizer sim ou não, né? Eu sou planta? Sim ou não, né? Eu ajudo algum outro animal? Sim ou não? Até você conseguir as pistas necessárias para dizer o que está aí na sua testa, tá bom? Igual aqui no desenho das crianças brincando. Então, quais são as sugestões aqui, ó? Eu sou um ser vivo? Eu sou um objeto criado pelos seres humanos? Eu sou um fator não vivo do ambiente? Eu sou um animal? Eu sou uma planta? Aí, de acordo com as pistas que você tem, com as respostas, né? Você vai descobrir que bicho ou que objeto você tem aí na sua testa, tá? Aqui é uma outra atividade
Então, as colunas A, B, C, D, linha 1, 2, 3 e 4. Aqui tem uma ameba, uma árvore, um fungo, um cogumelo, né? Um beija-flor e bactéria. Então, você vai fazer a atividade aí de acordo com o que está pedindo aqui no texto, tá bom? Então, você vai escrever onde está a figura. Por exemplo, as orelhas de pau, que é aquele cogumelo, são encontrados em troncos de árvores. Onde que ele está? Ele está no B, coluna B, linha 3. B3, ó. B3. Onde que está a bactéria? Onde que está o pinheiro? A ameba, o beija-flor. Então, você vai colocar aqui dentro, tá bom? E vai colorir lá na coluna lá de cima, de azul o que for planta, verde o que for fungo, o cogumelo é um fungo, a bactéria de vermelho, o animal, o beija-flor, né? Amarelo e o protozoário, que é a ameba de laranja, mas lá em cima, tá bom? Aqui nós temos duas imagens, número 3. Você se lembra do Charlie Harper, aquele que desenhou vários animais, vários seres vivos ali na primeira página do capítulo? O artista que pintou a ilustração lá do capítulo, né? Observe essas outras ilustrações feitas por este artista e responda quais as características dos seres vivos estão representadas nessas imagens. O que você consegue identificar aqui? Que seres vivos eu consigo ver aqui, olha? Você consegue saber que ser vivo é esse? Escreve aqui. E os seres vivos que eu tenho aqui, olha, eu tenho 2 inclusive, olha. Que seres vivos eu tenho aqui? Coloca aqui embaixo, tá bom? O nome deles. Agora a número 4. As duas imagens a seguir representam uma tartaruga marinha, porém há diferenças entre elas, não é mesmo? Sobre esse assunto, complete o quadro de acordo com o modelo. Então, eu tenho aqui uma tartaruga marinha e uma tartaruga marinha. Você consegue identificar as diferenças? Né? Precisa de água? Essa aqui precisa? Não. E essa aqui precisa? Sim. Precisa de alimento? Sim ou não? Sim ou não? Nasceu, cresceu e vai morrer um dia? Sim ou não? Sim ou não? Pode se reproduzir? Pode ter filhotes? Sim ou não? Sim ou não? Coloca aí, tá? É um ser vivo? Olha que interessante. Sim ou não? Sim ou não? Ok? Tá fácil, hein, gente? Vamos fazer com bastante atenção. Então, aqui é a página 19, a nossa última página desse capítulo sobre os seres vivos. Então, nosso vídeo vai terminar por aqui, tá bom? O próximo vídeo é o capítulo 4 e nós vamos falar sobre as plantas, tudo bem? Nas nossas aulas online ou presenciais, nós vamos corrigir essas atividades e o livro de atividade sobre este capítulo, tá bom? Capítulo 3. Pessoal, eu desejo tudo de bom para vocês, se cuidem, tomem sol, bebam água, tá? Cuidado com a sua saúde, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!